Esse é o nosso terceiro episódio e nos nossos episódios anteriores a gente falou aqui sobre a importância de nos relacionarmos de maneira clara com as pessoas. Eu queria, de uma maneira mais... eu queria que a gente pudesse aprofundar um pouco isso e que vocês falassem aqui para a gente sobre a importância de nós cultivarmos relacionamentos profundos por meio do discipulado. Por que isso daí é importante? Na minha perspectiva, isso na verdade está na essência do próprio discipulado. Não é apenas uma ferramenta ligada ao ministério de discipular pessoas. Está na essência. Foi o que Jesus fez. Jesus tinha uma habilidade para entrar no coração, conectar o coração das pessoas, né? Construir uma perspectiva de relacionamento muito profunda. E assim a gente também vê nos outros exemplos bíblicos de discipulado, que o discipulado é vida na vida, é você colocar a sua vida na vida do outro, e evidentemente que isso gera uma troca de experiências, uma construção de ambos os lados. E evidentemente que isso se aprofunda com o tempo. A profundidade do relacionamento, né, Paulo? Ela não acontece automaticamente. Você não tem um primeiro encontro e você construiu uma relação profunda. Mas isso irá acontecer à medida que você está de uma maneira muito sincera investindo no coração do outro, alcançando o coração do outro. Isso vai gerar um laço poderoso que será usado nas mãos de Deus, principalmente havendo aqueles cuidados que nós já conversamos, de fidelidade um ao outro, centralidade em Jesus. Então é algo tremendo quando isso acontece. É porque, na verdade, é uma jornada em que o relacionamento vai sendo construído de forma crescente, passo a passo, e a gente precisa entender que quem discipula, se discipula uma pessoa por vez, ou se discipula mais de uma pessoa, formando aí, quem sabe, um pequeno grupo, uma equipe, ele estará discipulando pessoas totalmente diferentes, personalidade diferente. Tem pessoas que são fáceis, né? Elas já são muito abertas, né? Naturalmente. Naturalmente. Tem pessoas que você precisa de mecanismo para tentar entender o que está passando no coração dela, no interior dela. E às vezes as pessoas fechadas, não é que queiram esconder alguma coisa, é da própria natureza dela, da personalidade dela. E por causa dessa diferença na personalidade das pessoas, o discipulador ele não pode nivelar, né, o relacionamento, ele precisa saber exatamente quem é quem. Por isso é importante a gente ter encontros informais, ou seja, o que é um encontro formal? É um encontro em que a gente se reúne para formalmente trabalhar, ou estudar, de refletir, discutir, compartilhar o aprendizado da semana. Uhum. O encontro informal é aquele encontro em que intencionalmente eu vou me relacionar com uma pessoa que está sendo discipulada, vou usar o termo um discípulo, né? Para ter um tempo de qualidade com ele, que nem sempre é um convite para tratar diretamente de um problema, mas um encontro onde um problema pode surgir, onde a pessoa ali, aproveitando que está com você, com o discipulador, ele abre o coração em busca de alguma ajuda, né? A pessoa, ele envolve, a vida dele tem muitos conflitos, às vezes ele está envolvido num conflito familiar, às vezes ele está envolvido num conflito no ambiente de trabalho, às vezes é um conflito pessoal dele, uma crise existencial, e que ele às vezes não abre o coração lá no grupo, ele não ganhou ainda essa segurança, essa confiança. Mas, num encontro reservado, por isso é importante, a cada semana eu tenho um encontro pessoal, individual, com alguém do meu grupo discipulado. Eu vou usar o exemplo do grupo que eu discipulo, né? Então, eu preciso ter esses encontros, porque nesses encontros ainda, mesmo que eu não vá direto ao ponto, se eu percebo que tem alguma coisa na vida daquela pessoa que precisa ser tratada, melhorada, mas não tem abertura no grupo para isso, e eu quero fazer isso de maneira pessoal, eu devo chamar para uma conversa com essa intenção, mas não ir direto ao ponto. Às vezes, nos encontros, à medida que vai avançando, a pessoa acaba abrindo o coração e ali a gente pode ajudá-lo na resolução dessas crises, né, que a pessoa pode ter. Então, mas isso depende de como esse relacionamento de confiança tem sido construído. Às vezes demora. Sim, Demora. e é importante o discipulador adquirir algumas habilidades
não é? Para que ele tenha essa sensibilidade. Eu acho que nós, por exemplo, estamos muito acostumados a já tirarmos algumas conclusões, já darmos Antecipadamente. isso. Não ouvirmos e já darmos palavras Diretivas, incisivas, diretivas. E aí precisa haver, nesse sentido, uma remodelagem da nossa abordagem, né, Paulo? Sim, porque isso aí, Jean, pode levar à superficialidade, Sim, a mascarar a situação. Por exemplo, porque qual é o conceito que nós temos de aconselhamento? Fala. Primeiro, a pessoa traz o problema e o conselheiro resolve. E como é que o conselheiro resolve? Ele dá diretrizes, diz, olha, faça assim, faça isso, faça assado. Às vezes abre a Bíblia, porque é mais cômodo até para o conselheiro, a pessoa abrir o coração e o cara abrir a Bíblia e falar, ó, a Bíblia diz isso, faça isso. A questão, eu me lembro de uma vez que eu estava aconselhando um casal e eu perdi as contas desse aconselhamento, quantas vezes um casal em conflito, que pela graça de Deus hoje vive bem, e eram conflitos assim que cansavam a gente porque eram repetidos. E aí, no último encontro que tivemos, que eles vieram, inclusive, com a proposta, eu vou separar e tal. Eu escutei e o que eu fiz? Eu fui direto para a Escritura. Quando eu abri o texto, ambos, os dois disseram, olha, pastor, não precisa ler não. A gente sabe disso. Toda vez que a gente vem aqui, o senhor abre a Bíblia, o senhor prega sobre isso, o senhor lê a Bíblia. Nosso problema não é conhecer a Escritura, é praticar. Ainda bem que eles pelo menos percebiam, né? Isso, o nosso negócio é colocar em prática. Eu falei, bom, então agora é uma decisão de vocês, eu não posso mais ir aí. Uma dureza de coração. Sim, ali. eles reconheceram que conhecimento eles tinham. Ou seja, naquele momento eu não podia avançar apenas dando uma orientação bíblica e dizer agora vai e não peques mais, né? E o que aconteceu? Eu falei, bom, então isso é muito mais profundo. Aí nós estamos tratando com a desobediência do coração, com a incredulidade, porque ouvir e não obedecer é incredulidade. E aí trabalhamos aí a coisa mais profundamente. E isso resolveu. Então, assim, o conceito de aconselhamento é exatamente isso. A pessoa traz um problema, às vezes, e a gente tem que ter essa sensibilidade que o Jean falou, porque às vezes a pessoa traz um problema, ele não traz o problema todo, ele joga ali uma isca para ver o que a gente, a mentalidade da gente, dependendo da nossa reação, a pessoa até esconde o problema, porque ele não vai, ele fica inseguro. Então é importante se ter mecanismos para, de maneira vagarosa, sensível, a gente levar a pessoa a abrir o coração honestamente, Sim. verdadeiramente, para que a gente possa, então, ajudar. E as respostas, todo mundo sabe, quem trabalha com aconselhamento, que as respostas são encontradas pela própria pessoa à medida que ela é conduzida por perguntas, né? Através de perguntas inteligentes, a encontrar seu próprio caminho. Então, tem uma questão aqui importante, que discipulado não é aconselhamento. Sim, ele pode às vezes envolver um pouco de aconselhamento, sim, mas não é necessariamente. Mas não é a mesma coisa. Sim, então é importante a gente frisar isso porque às vezes as pessoas acham e têm essa expectativa de que por meio do discipulado elas estarão ali aconselhando alguém, mas na verdade você tem uma diferença. Como é que a gente poderia o discipulado? Veja bem, no discipulado acontece aquilo que o Jean falou, o aconselhamento acontece. Eu vou contar a minha experiência de igreja. Quando você tem um bom ministério de discipulado na igreja, com bons discipuladores, treinados, capacitados, sensíveis, isso diminui em 80% o aconselhamento no gabinete pastoral. Sabe por quê? Porque na caminhada de discipulado, na prestação de contas que você faz durante o encontro, muito daquilo que seria tratado no aconselhamento no gabinete pastoral é tratado no grupo. Sim. E aí a gente ganha com isso. Isso tira um peso, uma sobrecarga dos ombros do pastor. A gente vai continuar aconselhando. E descentraliza. E isso, a gente vai continuar. E isso é um conceito, essa questão de centralizar o aconselhamento é um conceito, é uma quebra de paradigma, sabe por quê? Porque na nossa cultura que eu falo, cultura eclesiástica, o aconselhamento é quase que um trabalho profissional. É de um pastor que fez seminário, depois se especializou em aconselhamento, e aquele camarada é como se ele tivesse a resposta para a igreja toda. E a gente não vê isso na Escritura.
A gente vê pastores e líderes como ferramentas usadas por Deus para capacitar a igreja, os crentes, está em Efésios 4:11, para capacitar os santos para que ele desempenhe o seu serviço. E dentre os trabalhos que os santos realizam, está o de aconselhamento mútuo. Aconselhai-vos uns aos outros faz parte dos 25 mandamentos recíprocos que a gente encontra no Novo Testamento. E ali, Paulo, escrevendo aos Colossenses, né, ele diz, habite ricamente a palavra de Cristo em vós, não é isso? E, como consequência dessa profundidade da palavra, ele diz, e aconselhai-vos com toda a sabedoria. Então, o aconselhamento cristão não é uma tarefa, uma prerrogativa exclusiva do pastor, de uma pessoa especializada, mas é uma necessidade de cada crente, de fazer isso, de aconselhar uns aos outros, inclusive o pastor receber aconselhamento de membros de igreja. Mas para isso, essas pessoas precisam que a palavra de Deus habite ricamente em seus corações para que lhes dê a sabedoria necessária para o aconselhamento. E onde acontece esse aprofundamento? No discipulado. É o discipulado que produz essa maturidade suficiente para que haja esse mútuo aconselhamento. Então, 80% do aconselhamento da nossa igreja não acontece comigo. Acontece com outras pessoas, presbíteros, que são também líderes de discipulado, e outras pessoas que resolvem essas questões ali na abertura de coração, com segurança, né, com confiança, e onde as coisas se resolvem. Muitas vezes eu fico sabendo de coisas que já foram resolvidas. E eu não preciso nem ir atrás para saber o que era. Isso me livra. Eu diria o seguinte, existem algumas características do aconselhamento que são compartilhadas com o discipulado. Algumas coisas são comuns. E existem características bem específicas do discipulado. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Nós não somos treinados, preparados para, diríamos, aconselhar tendo o elemento de vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? Eu estou tratando um problema, uma luta de alguém, mas eu tenho a coragem de falar das minhas próprias lutas. Você não imagina você indo a um gabinete para ser aconselhado e, de repente, o seu conselheiro falando das próprias lutas. O discipulado, isso é fundamental. Porque se eu não sou vulnerável, dificilmente as pessoas terão a coragem de aprofundar o relacionamento comigo. Não é? Quando elas veem que eu sou de carne e osso, que eu tenho lutas como elas têm, que eu também passo por tentações, que eu também, de vez em quando, sinto coisas que eu não gostaria de sentir, isso abre um canal para uma construção comum. Então, por exemplo, isso é algo muito necessário no discipulado e que às vezes não está presente no aconselhamento. Que é a honestidade, né? É a honestidade do líder. É por isso que é importante para o discipulador ter uma visão clara do evangelho. Sim. Porque ele vai entender que a justificação dele não está em parecer ser uma pessoa perfeita. Isso mesmo. Mas a justificação dele está em Cristo. Então, ele pode abrir o coração, ele pode falar das suas lutas, das suas dificuldades, porque a justificação dele não está em parecer alguém perfeito. E o exemplo que a gente tem é o próprio Cristo. Eu falei nos episódios anteriores, quando eu citei, por exemplo, o momento crítico que Jesus enfrentou em oração, no Getsêmani, quando ele se aproxima dos discípulos e ele honestamente mostra a sua vulnerabilidade. Ele diz, a minha alma está profundamente triste. O problema nosso é que nós criamos um estereótipo de líder que é super crente. Sim. Entendeu? Não é o cara que é igual os outros como ser humano, como pessoa. O que nós precisamos entender é que quem lidera, ele é apenas uma ovelha ou um discípulo que está um degrau acima em maturidade. Em termos de maturidade. Não em termos de valor. Isso, não. Em degrau acima em termos de conhecimento e maturidade, porque ele vai conduzir o outro até onde ele está, nunca além do que ele está. E nesse ponto, a gente precisa se entender que quando começa, por exemplo, vamos pensar aqui numa reunião de grupo de discipulado em que chegou o momento de abertura de coração para orarmos uns para os outros. Então vamos levantar questões, né? Quais são as necessidades que temos aqui para apresentar diante de Deus? Ora, que tipo de necessidade a gente apresentaria? Aquelas superficiais, aquelas que não vão expor as minhas entranhas. Tipo, não, eu queria pedir pelo meu trabalho, estou com um conflito. Geralmente,
as pessoas naturalmente, espontaneamente, elas não abrem o coração para questões mais críticas. Por isso que no discipulado existem perguntas ali para serem utilizadas, perguntas inteligentes do tipo assim, durante essa semana, né, você, porventura, se envolveu com alguma questão moral, de ordem sexual? Vamos imaginar isso, uma pergunta que surgisse assim. Se você não faz essa pergunta, ninguém espontaneamente vai dizer, irmãos, eu tenho algo para... Mas se você faz essa pergunta, a pessoa pode relutar, mas olha, essa semana eu tive um problema no meu ambiente de trabalho, entendeu? Fui assediado ali por um... Isso pode acontecer, só estou dando um exemplo. Então vamos pensar numa pergunta que envolve família. Há alguma questão na sua família que você precisa colocar diante do Senhor, alguma crise de relacionamento familiar que você está enfrentando? Se você colocar isso, pode ser que as pessoas abram o coração e falem, olha, em casa eu estou tendo problema e tal, mas e quando as pessoas ficarem relutantes em abrir o coração, porque ela pensa assim, de repente eu sou o único que tem um problema aqui, mas aí o líder percebe isso e para que haja abertura de coração, o próprio líder diz, olha, e ele, se for fato, né? Se for um fato, ele não precisa inventar um fato. Mas se ele falar assim... Ou se foi uma coisa que ele já passou. Ele passou, superou, né? Exato. Então, assim, eu passei por isso. Tal. Eu me lembro num grupo que eu estava conduzindo, acho que meu segundo grupo de discipulado missional, no momento de abertura de coração, a pergunta foi colocada, e aí um compartilhou tal, e eu compartilhei também. Era falando sobre problemas do relacionamento conjugal, conflitos. Eu falei, eu tenho conflitos também no meu relacionamento com minha esposa, né? Nós não pensamos igual, nós somos diferentes, né? Graças a Deus que eu casei com uma pessoa diferente de mim. E a gente tem ideias e tal, temos conflito. Das pessoas que eu estava discipulando naquele momento, depois se tornou um líder discipulador, foi evangelizado por mim num pequeno grupo evangelístico, né? E depois foi levado para o discipulado. Eu trouxe ele para a maturidade. Levei da descrença para a crença e depois estava conduzindo ele naquele grupo da crença para a maturidade. Ele tinha uma visão utópica, né? utópica do pastor e família, que ele abriu os olhos assim, ficou, hã? Ele disse, o pastor, uai, você tem problema? Eu disse, tenho. Ele disse, então eu posso falar do meu também. Sim. Ele relaxou quando ele percebeu que tinha problema. Então, essa honestidade e sinceridade, muitas vezes vai ser utilizada justamente para que todo mundo possa entender assim, eu estou entre pessoas Sim, você tá com os mesmos problemas que eu tenho. Um ponto, e o Jean também falou sobre isso. A gente está falando aqui sobre relacionamentos profundos. E há uma diferença sutil, mas que é muito importante para nós, que é a relação entre simpatia e empatia. Sim. Muitas vezes a gente confunde, porque a gente acha que é preciso ser simpático. Quando, na verdade, se a gente olhar para a Bíblia, para os exemplos bíblicos, por exemplo, Jesus... A gente não vê, Jesus foi simpático ou ele foi empático? A gente percebe muito mais uma empatia. O que é empatia? É a habilidade de você se colocar no lugar do outro, de você sentir a dor do outro, de você descer até o lugar da dor do outro. E como que vocês entendem essa questão da empatia no processo de construção de relacionamentos profundos por meio do discipulado? Eu penso que essa empatia é a atitude interna do discipulador para com o discípulo, mas ela precisa se materializar em algumas atitudes. Por exemplo, nós falamos aqui você ter um nível de vulnerabilidade e ter a coragem de mostrar também as suas fraquezas como um caminho para a abertura do diálogo. Mas se você não for empático em ouvir o que a pessoa está dizendo, você não consegue discipular como o Senhor Jesus nos ensinou a discipular. É necessário ter ouvido. E enquanto nós ouvimos o que o coração da pessoa está dizendo, nós gerarmos essa disposição empática para que eu não ouça apenas como um conjunto de informações, mas como algo que está falando ao meu coração também.
E mais do que isso, que eu estou, à medida que estou ouvindo, também perguntando ao Espírito Santo, Espírito Santo, o que o Senhor está querendo me dizer através disso que eu estou ouvindo? E eu vou ser muito honesto com você. Às vezes nós temos discipuladores muito mais hábeis do que nós, pastores, porque às vezes eles são mais hábeis em ouvir do que nós. Nós temos uma tentação de falar e falar muito. Então isso é uma luta para a gente, não é verdade? Nós fomos treinados para isso, para ministrar a palavra, o que é uma grande bênção. Mas no discipulado, se eu quero ser empático, eu preciso ouvir e ouvir com o coração, não é? Essa é uma característica muito importante. Então, vulnerabilidade e ouvir com o coração o que a pessoa está dizendo. Mas também é necessário, como Paulo, inclusive, já apontou, talvez ao invés de eu fazer afirmação em cima de afirmação, afirmação em cima de afirmação, eu caçar o coração daquela pessoa que está falando. Então, perguntas poderosas que tratem ou que busquem ouvir mais o coração da pessoa é algo extremamente importante. Perguntas que não sejam acusativas. Uma dica bem prática aqui, a gente usa muito o porquê. O porquê dá um peso de acusação. Por que você tem estado irado pelo que você está me dizendo com a sua esposa? Não é? E aí, se eu troco por um como, por exemplo, não é? Como tem sido para você lidar com a ira? Eu mudei completamente a abordagem, simplesmente sendo cuidadoso em buscar o coração daquela pessoa de maneira empática. Como que a graça de Deus pode te ajudar a amar a sua esposa nessa situação? Isso, como a graça do Senhor pode te ajudar, como nós podemos te apoiar nessa luta que você tem vivido. Isso, inclusive, já muda o foco do problema. Por exemplo, se você pergunta por que você está irado, o cara vai acusar a esposa. Provavelmente. Vamos pegar o exemplo aqui de um casal. Ou o esposo, né? Mas como você tem lidado com essa ira que está sendo percebida, você está expressando aqui, já joga o foco sobre ele, de como ele lida com isso, não para ir reforçar, por exemplo, a acusação. O que o seu coração deseja exigir dessa pessoa antes de você perdoá-la? Sim. Então você leva o cara a uma reflexão de caramba. Sim. Porque às vezes o cara, às vezes, o André e Jean, isso aí é algo que o Jean sabe muito bem disso. Às vezes, a motivação da ira de uma pessoa em relação a outro é o próprio orgulho da pessoa. Sim. É porque ele gostaria de ter proeminência, ele gostaria de ser ouvido e acatado sempre. Às vezes a ira dele está no fato disso ter sido negado para ele. Por exemplo, a gente exemplo, chama de pecado à superfície, né? Sim. Você tem uma coisa mais profunda que gera a ira, né? Porque às vezes, exemplo. Às vezes o cara está irado é porque, por exemplo, o outro não fez o que ele queria. E a motivação é correta para essa ira. Aquilo que Jesus pergunta, né? Que Deus pergunta para Jonas, né? É razoável? Faz sentido essa sua ira? E aí, às vezes, quando você pergunta por que você está irado, o cara, porque isso. Aí, quando você faz perguntas inteligentes, poderosas, você vai descobrir a motivação por trás da ira. E é isso que tem que ser tratado. O que você está perdendo por continuar nesse pecado? Sim. São perguntas que você leva a pessoa a uma reflexão. E assim, talvez quem está nos assistindo, né, precisa da nossa ajuda para começar a conectar as coisas. Então pensa comigo, se você está num ambiente que você está focado aqui na apostila, e que a sua maior preocupação é passar pergunta por pergunta. Cumprir aquele programa, né? Como você vai ter o espaço para isso? Para olhar um para o outro, para entender o coração do outro, para construir essa empatia mútua. Então isso é muito importante. Posso dar um exemplo aqui? Antes de você dar um exemplo, Sim. só abrir um parênteses. A gente se prepara, a gente tem a apostila, Sim. mas às vezes durante um encontro de discipulado, a coisa muda completamente, né? Pode acontecer, né? E será bom que de vez em quando isso aconteça. Mas o próprio processo em si do tema, do material. É por isso, né, Paulo, que é tão importante o estudo indutivo. Você ter um material que ele provoque perguntas. Agora, provocou. Tem lá uma pergunta ao coração dentro do estudo que você está fazendo.
e a pessoa vem com uma outra questão, você fala assim, não, peraí, ó, isso aqui não está aqui no material, não faz parte do nosso encontro. Não faça isso. A pessoa está levantando a bola. Sim. Vai lá em nome de Jesus e ó, pá, E mata a jogada. Traz o coração para junto, vai ser bênção. Você ia contar uma história, eu te cortei. Sim, houve uma discipuladora que marcou muito a nossa igreja. Jaciane, uma mulher relativamente jovem, muito tímida, sabe? Aquela pessoa assim, reservada, uma pessoa assim, mais desprovida de vaidade, tinha um jeito meio hippie de ser, mas uma mulher muito crente. E ela foi discipulada por um tempo, e quem discipulou caminhou muito junto dela. E a pessoa que discipulou não pôde continuar e falou assim, Jaciane, você vai liderar esse grupo de discipulado, você vai continuar. Ela entrou em crise. Chegou para mim e falou assim, pastor, como é que eu vou discipular um grupo de discipulado? O senhor sabe como eu sou? Eu falei assim, Jaciane, eu acho que você vai ser uma grande discipuladora. Faz o seguinte, vou te ajudar com algumas dicas, caminha com o grupo. E assim aconteceu. Durante 2 anos e meio, ela caminhou com um grupo de 4 mulheres. Mas aí ela foi acometida de um câncer e ficou muito doente, veio a falecer. Fizemos um culto, porque, como eu disse, ela era uma pessoa mais sistemática, muito reservada, então ela exigiu que não queria que houvesse aquela situação de levar o corpo para uma capela ou para a igreja. Então, houve ali a cerimônia final com ela para a família, mas a igreja fez um culto de consolo espiritual para a família, para a própria igreja, que a amava muito. E aquele culto foi um marco para nós. Porque as mulheres do discipulado dela, de maneira muito espontânea, cada uma foi à frente e disse, eu preciso falar. Eu preciso falar. E como foi impactante ouvir daquelas mulheres a influência de transformação que a Jaciane teve na vida delas. Cada mulher daquela teve a sua vida transformada e Deus usou a Jaciane. E o que elas basicamente diziam? Elas diziam, Jaciane nos amou. Jaciane criou entre nós um ambiente onde a gente podia ser a gente mesma e podia abrir o coração uma para a outra. Jaciane não falava tanto, Jaciane fazia perguntas. Jaciane esteve comigo nos momentos difíceis. E é interessante porque isso já tem alguns anos, vendo a trajetória daquelas mulheres que a Jaciane discipulou, hoje eu olho para trás e vejo que aquela mulher tímida, mais introspectiva, como que eu vou dizer assim, inclusive uma pessoa extremamente simples, como a Jaciane foi uma grande discipuladora nas mãos de Deus. Porque ela conseguiu se conectar com o coração daquelas mulheres. Do jeito dela, com a personalidade dela. E nesse sentido, né, Paulo? Às vezes alguns irmãos que você fala assim, será que esse irmão tem condições de exercer um ministério em alguma outra área? Porque a gente olha às vezes para a performance das pessoas, a gente começa a descobrir gente, e eu acho que muita gente que vai ver esse podcast aqui vai falar, Deus pode me levantar para isso, gente que tem uma habilidade para acessar o coração do outro e ajudar o outro a crescer. E não sabe, que às vezes a pessoa não sabe. Você está falando isso e talvez as pessoas que estejam assistindo a gente aqui, muita gente aí esteja pensando assim, poxa, será que eu vou dar conta, né? E aí, enquanto você falava aqui, eu me lembrei daquela passagem do menino com 5 pães e 2 peixes, né? O que é aquilo para alimentar uma multidão, né? Mas nas mãos de Jesus, né? A grande questão é nas mãos de quem a gente coloca a nossa gente vida. pensar o seguinte, é isso e vai ajudando a gente aqui a esclarecer algumas coisas. Muita gente que pensa que não dá conta de discipular é porque ele pensa apenas na capacidade de transmitir um currículo, conhecimento. Mas como o Jean acabou de mostrar, a experiência da Jaciane é que o discipulado é caminhada, entendeu? Se ensina com a vida. Às vezes a pessoa não... E até porque a benção que o discipulado mesmo, o material, o conteúdo indutivo, ele não permite que a gente dê uma aula, né? Isso mesmo. Na verdade, nós somos apenas... facilitadores, né, para que o grupo expresse suas opiniões com base naquilo que estudou. Então, isso tira de mim o peso de dar uma aula.
Da mesma forma, eu vou compartilhar, como todo mundo, as respostas que são levantadas Paulo, no nesse no sentido, estudo, né? você falou de uma coisa muito, muito prática que a gente precisa enfatizar. Muitas pessoas vão discipular e geralmente o que elas fazem? Elas escolhem um material e vão para um encontro para preencher o material no discipulado com as Isso, no pessoas, encontro. não é? E talvez ela não perceba que se ela fizer um pouco diferente, muda tudo. Como que a gente gostaria de compartilhar, que seria algo fenomenal. Se preparem para o encontro. Se preparem para o encontro. Se preparem em casa. Não é? Se você tem um bom currículo, e a PECOM aí vai estar lançando, se Deus quiser, né? Um currículo fantástico para pelo menos uma boa etapa, um bom pedaço da caminhada, você tem um material bom nas mãos, estudem em casa, tragam o quê? O coração cheio do que vocês aprenderam da palavra, para que o encontro seja um encontro de compartilhamento. E que seja enriquecedor, Isso mesmo. entendeu? Porque assim, interessante como as pessoas alinham o seu pensamento sobre um determinado assunto tratado, que às vezes hoje nós temos muita dificuldade com interpretação de texto, né? Muita gente lê uma coisa e entende outra. Mas à medida que vai se compartilhando o aprendizado, pessoas vão realinhando suas respostas. Né? Tanto é que o material que se produz aqui na PECOM, ele tem a margem direita ali de cada lição, né? Um espaço para anotações, que é justamente fazer as correções necessárias, né? Mas eu quero só concluir o pensamento de que... Desculpe, viu, Paulo, se eu Não, é entrei isso no não. meio aí. Eu falo sobre a questão da capacitação para o discipulado. Lógico, envolve treinamento, que é o que a gente hoje oferece também aqui na PECOM, treinamento para discipulado, conhecimento profundo da Escritura. Eu não estou falando de conhecimento de todos os termos teológicos possíveis, mas é conhecimento da Escritura. Né? Um nível de maturidade bíblica mesmo. Isso. Né? Então, veja bem, a questão seguinte é, quando eu crio esse envolvimento do coração, a gente vai ensinando. Muitas vezes a pessoa não tem, ele não tem um discurso bem elaborado, mas ele tem, na conversa do aconselhamento, ou nas suas impressões, o rumo que a pessoa vai dizer, opa, é por aqui. Então, mas é quando se, de fato, cria esse ambiente de amizade, de confiança e empatia. Porque a empatia, você estava dando a definição, a gente precisa entender o seguinte, às vezes a pessoa, a empatia é apenas sentir o que o outro está sentindo. Não é só sentir o que o outro está sentindo, é se envolver. É descer até o lugar que ela está. É descer ali no porão e dizer, vamos junto. Porque não é só sentir o que o outro está sentindo, porque a gente usa alguns termos que eles são muito simplórios na sua definição, né? Empatia é sentir o que o outro está sentindo. Não, meu irmão. É você compreender, é muito mais do que sentimento, é compreensão e envolvimento. Entendeu? Ali do que o outro está sentindo. Jesus, ele tinha atitudes práticas justamente face aos problemas que eram colocados. Quando você vê Jesus lava pé dos discípulos, ele está tratando questões sérias do coração deles, que era, primeiro, a falta de compreensão da natureza do reinado de Jesus. Segundo, era expondo toda a miséria do coração humano, de que mesmo andando com Cristo, demonstrando toda a sua humildade, os caras queriam o primeiro lugar, o segundo lugar, que é um problema do coração humano. Né? E Jesus, como é que ele tratou isso? E primeiro ele disse, não é assim entre vocês. Aí no mundo é assim, mas não é assim. E aí ele passa a dar o exemplo. Então a empatia, ela é prática. Não é apenas um sentimento, é um envolvimento prático com a situação do outro, no ponto de dizer assim, eu entendo, eu sinto com você, e eu quero, assim, se você me permitir, ajudar você a sair dessa situação. Essa é outra, não é apontar o caminho, olha, entendeu? Você tem que corrigir isso, você tem que mudar isso, que é o que a gente faz geralmente, né? Num aconselhamento simples, né? Mas dizer assim, não, eu vou te ajudar.
eu vou caminhar com você. Lembra que o Jean contou uma experiência nos episódios anteriores daquele irmão que estava com problema com a esposa e os outros já tomaram uma posição. Você vai fazer isso, vamos pagar, engajar, vamos pagar a conta para você ter um final de semana transformador num hotel aí, só você. Quer dizer, isso é empatia, de fato. Não é mero sentimento. Tem uma questão aqui. A gente falou sobre, nesse processo de construção de relacionamentos profundos, a gente falou sobre a capacidade de ouvir, que é importante. Nós falamos também sobre a questão da empatia, né? De descer, de sentir, de se colocar no lugar do outro. De perguntar mais do que afirmar, né? Isso. E aí tem essa questão também das perguntas. Sim. Né? De aprender a fazer perguntas poderosas. Perguntas que abram um caminho. Eu me lembro, por exemplo, daquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. Fantástico exemplo. É um exemplo bíblico muito legal, onde Jesus olha para a mulher e fala: aonde está teu marido? Pum, abre uma porta ali. Porque Jesus ele conta o que está acontecendo, a mulher abre o coração. Como que essa questão das perguntas poderosas, como que a gente pode aprender a fazer isso? Tem alguma dica que vocês possam dar, um caminho para apontar, para que a gente consiga fazer essas perguntas poderosas? Existe primeiro a necessidade da compreensão de algumas coisas que envolvem o coração. Então, o coração envolve pensamentos, coração envolve sentimentos, coração envolve desejos profundos, coração envolve, diríamos, decisões, né? Escolhas que a gente faz. Então, quando nós estamos tentando alcançar o coração com perguntas poderosas, eu entendi basicamente que o coração envolve essas coisas. Por exemplo, uma pergunta simples. Como você está lidando com esses pensamentos que nós compartilhamos aqui? Ou que sentimentos vêm ao seu coração à medida que nós estamos conversando sobre isso? Veja, a pessoa está sentindo alguma coisa, né? Dependendo do assunto, ela, eu me sinto encorajado, ou eu me sinto desafiado, não é? Ou eu me sinto alegre, ou eu me sinto triste. Veja como uma pergunta assim: como você se sente diante do que a gente está aqui vendo na palavra de Deus? Uma pergunta assim levanta a possibilidade de um diálogo mais focado no coração. É uma pergunta aberta, mas que fisga o coração, agora, sentimento. Quais sentimentos brotam no seu coração ao ouvir isso aqui? Isso. Da mesma forma, que escolhas você deseja fazer? Agora, se eu falo assim, você está alegre? Não. Eu vou dizer sim ou não. Sim. Não é verdade? Aí, um sim ou não, terminou Fechou o assunto. Fechou o assunto. Mas se eu pergunto como você se sente, né, Paulo? Eu abri o ambiente. Né? Que escolhas você gostaria de fazer com base disso? Com base, né, em tudo isso que a gente está vendo na palavra de Deus. Outro aspecto, como eu falei, é você ouvir e, às vezes, se é um grupo, trazer o outro para dentro da conversa. Exemplo. Como você se sente diante disso? E você, eu me sinto assim, eu me sinto desafiado, acho que eu tenho dificuldade com isso, e talvez vão surgir ali mais uma ou duas perguntas ao coração, mas aí de repente eu viro e falo assim: Paulo, e você? Enquanto ele compartilhou, que pensamentos você está tendo aí? O que eu fiz? Trouxe ele para a conversa também, dele pra conversa, envolveu. Não é? Então, veja, essa é uma habilidade, e aí eu quero, nesse sentido, encorajar as pessoas, é uma habilidade crescente. Nós só conseguimos melhorar nisso se nós discipularmos. Nós não vamos desenvolver essa habilidade se não vivermos. Mas à medida que a gente vive e que, principalmente no início do processo, a gente se policia para falar menos, para perguntar mais ao coração, com o tempo, isso vai virar um certo problema na sua vida. Porque você vai começar a fazer isso em muitos outros lugares. Em casa, não é? No trabalho. Então, assim, de vez em quando, isso para mim, por exemplo, é uma deixa para evangelização fantástica. Só que de vez em quando eu vou passear com a minha mulher e eu não percebo, é o taxista, né? É o porteiro do hotel, mas é algo maravilhoso. A gente está caminhando aqui para o final.
Eu queria deixar para vocês aqui a oportunidade de trazer alguma dica para as pessoas que estão ouvindo a gente falar sobre esse desafio de construir relacionamentos profundos. Uma dica final aí sobre esse assunto. De repente alguém pode estar se perguntando, né? Mas o que isso tem a ver com discipulado? Na verdade, isso é discipulado. Nós estamos mostrando aquilo que vai além do currículo, do conteúdo de uma lição, que compõe o discipulado, na verdade. Entender que Jesus, ele falava, ele pregava, mas ele tinha ações práticas para que seus discípulos visualizassem o ensino. Então, várias vezes ele tomava atitude, fazia algumas coisas que chocaram, né? Os discípulos ficavam perguntando. É o caso da mulher samaritana, eles ficaram chocados quando viram ele conversando com a mulher, contrapondo toda a cultura da época, principalmente dos judeus, em relação não somente a mulheres, mas a samaritano. E interessante que ele não se abalou, eles ficaram ali tentando achar respostas, né, para os questionamentos, por que ele está fazendo assim? E, na verdade, o resultado foi algo tremendo, ao alcance da cidade. Então, assim, o discipulado vai além de comentar o que eu aprendi de um assunto, é como eu estou vivendo, como durante essa semana, tanto aqui no nosso modelo, né, que a gente trabalha com discipulado, a gente não vai tomar conhecimento do assunto no encontro. A gente vai compartilhar no encontro o resultado do nosso envolvimento com o assunto durante a semana. E com a vida devocional. Exatamente, que inclusive é muito forte essa questão de você fazer seu próprio alimento. Hoje, e aí eu não sou contra, né, quero deixar isso claro, não sou contra as pessoas comprarem livros devocionais para fazerem suas leituras. Quanto mais conhecimento se tiver, melhor. Mas nossa ênfase é em que a pessoa faça a sua própria comida. Entendeu? Que ele faça a sua própria pesquisa. Para isso, nós, nesse conteúdo discipulado que a PECOM lançará em breve, a gente dá um modelo simples, bem simples, né? De discipulado, com apenas o texto a ser lido, que tem a ver com isso para a vida devocional diária. Isso para todo dia. Isso tem a ver com a lição da semana, ou seja, os textos estão ali dentro. E umas 5 ou 6 perguntinhas práticas, perguntas indutivas para levar a pessoa a explorar o texto. Ou seja, isso é fazer a sua própria comida. Muito legal. Isso é se alimentar, né? Então, nesse caso, o discipulado, tudo que nós estamos falando aqui é discipulado. Isso é discipulado. Isso é aquilo que acontece no contexto do discipulado, que vai além de estudar o tema e as passagens bíblicas e, sabe, de uma lição. Trata de como nós exploramos isso na prática, colocamos isso na nossa própria vida, como é que isso está sendo trabalhado na vida do outro, né? E como isso vai resultar em mudança e transformação, que é o objetivo do discipulado, é mudança e transformação. Talvez se complementando e amarrando algumas coisas, oração. A gente precisa orar muito em torno do discipulado. Orar para Deus nos dar as pessoas certas para a gente discipular. Talvez alguém que está nos assistindo precisa começar a orar para Deus levantar um discipulador para ele, porque eu tenho certeza que pessoas interessadas no discipulado, talvez tenha alguém pensando justamente agora assim, gente, mas sou eu que estou precisando, não é? Então, conversa com a sua liderança, põe a sua liderança para ver o podcast, participar, interagir, fazer treinamento, se preparar, e quem sabe Deus vai levantar alguém para você, para aquela pessoa que ainda precisa ser discipulada. E você que fala assim, olha, eu não sei se eu tenho todo o conhecimento, mas já é um crente maduro que pode ajudar outros, lembre-se o seguinte, inclusive nós, pastores, nós podemos ser inquiridos sobre um determinado assunto e ter a liberdade de dizer assim, olha, eu não tenho uma resposta para te dar nesse momento, mas eu vou buscar, eu vou pesquisar e eu vou te ajudar. Amém, isso é natural, isso é normal. Isso vai acontecer no processo de discipulado. Mas se você, dentro das suas possibilidades, e por já ser um crente com um certo nível de maturidade, você investe na vida do outro,
não é? Deus vai suprir isso e você precisa manter o foco de alcançar o coração. Mas lembre-se, quem transforma o coração não somos nós, é o Espírito Santo. Então, coloque oração no discipulado. Muito legal. Quero me dirigir a você que está acompanhando a gente. A Igreja Presbiteriana do Brasil está lançando uma grande campanha de discipulado, chamada de Discipulado Vida, e você pode acessar isso no site da Igreja Presbiteriana do Brasil, ipb.org.br, e pegar todas as informações por lá. A nossa ideia com esse podcast é justamente fomentar esse assunto e dar a você também ferramentas para que você possa entender melhor o que é discipulado e se capacitar para essa missão do Senhor Jesus para cada um de nós. Então eu espero você aí no próximo episódio. Até lá.